Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de Matemática do 6º ano. Vamos começar então com o sumário de hoje. O sumário de hoje é escala e exercícios. Vamos à definição do que é escala. Diz assim: escala é uma relação matemática entre o que é reproduzido em uma determinada representação e aquilo que corresponde a um objeto real. No caso de um desenho ou mapa, chamamos de escala cartográfica a relação matemática entre as dimensões apresentadas no desenho e o objeto real por ele representado. Estas dimensões devem ser sempre tomadas na mesma unidade. Isto é, escala cartográfica é uma razão entre a distância no mapa e a distância real, certo? Vamos à sua representação. A forma que nós representamos uma escala é uma divisão, podemos dizer assim. Escala é igual à medida no desenho sobre a medida no objeto real. Nós podemos representá-la desta forma ou também nessa forma. Forma divisão aqui já é uma fração. Depois diz assim, por exemplo, se um mapa apresenta a escala 1 por 50, significa que 1 centímetro no mapa corresponde ou é equivalente a 50 centímetros na área real. Percebidos? Continuando, vamos agora para tipos de escala. Temos escala numérica, que é estabelecida através de uma relação matemática, normalmente representada por uma razão, como vocês podem ver aqui, por exemplo, 1 por 1 milhão. A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado foi reduzido. Neste exemplo, o mapa é 1 milhão de vezes menor que o tamanho real da superfície que ele representa. A outra, que é a escala gráfica, diz o seguinte: a escala também pode ser representada da forma gráfica, que é feita unidade por unidade. Aqui nós temos a escala gráfica, diz assim, onde cada segmento mostra a relação entre longitude da representação e da área real. Por exemplo, observe a seguinte escala gráfica, que é ao lado, que nós temos aqui. Essa representação está indicando que cada segmento da escala gráfica apresentada equivale a 2 km de área real. Como vocês podem ver aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 segmentos. Ou seja, esses 5 segmentos medem 10 km. Isto é, quer dizer que cada segmento corresponde a 2 km. Percebidos? Continuando. Vamos agora à classificação de escala. Primeiro nós temos escala natural, que é representada numericamente como 1 por 1. Ocorre quando o tamanho físico do objeto representado no plano coincide com a realidade. Ou seja, quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 1 centímetro na realidade. Percebidos? Continuando agora com escala reduzida. Quando o tamanho real é maior do que a área representada. Costuma ser usada em mapas de territórios ou plantas de habitações. Aqui nós temos um exemplo. Reparem que o denominador é maior que o numerador, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 1000 centímetros na realidade. Percebidos? Vamos continuar agora com escala ampliada. Diz assim, quando o tamanho gráfico é maior do que o real. É usada para mostrar detalhes mínimos de determinada área, principalmente de espaços de tamanhos reduzidos. Temos aqui um exemplo de escala que é 50 por 1, ou seja, 50 centímetros no mapa corresponde a 1 centímetro na realidade. Percebidos? Então, de uma forma geral, nós temos escala natural, onde o denominador e o numerador são iguais. Depois nós temos escala reduzida, onde o denominador é maior que o numerador. E por último nós temos escala ampliada, onde o numerador é maior que o denominador. Certo? Vamos prosseguir com o exemplo. Diz assim: em um mapa de uma pequena cidade,
destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 km. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Nós temos aqui que a distância real é 15 km, mas 15 km corresponde a 1.500.000 centímetros. Depois nós temos a distância no mapa, que é dado, que é 10 centímetros. Bom, nós temos aqui a escala. A escala é uma razão onde o numerador é a distância no mapa, o denominador é a distância real. Qual é a distância no mapa? A distância no mapa é 10 centímetros e a distância real é 1.500.000 centímetros. Nós podemos reduzir a fração, que é levar a forma irredutível, que é dividir tanto o numerador pelo número 10, aqui denominador também por 10, iremos obter 1 sobre 150.000. Então, a nossa escala é 1 por 150.000, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 150.000 centímetros na realidade, certo? Vamos prosseguir com o próximo exemplo, que é o exemplo 2. Diz assim: calcula a distância real entre duas cidades, sabendo que no mapa estão separadas por um segmento de 6 centímetros e a escala do mapa é 1 por 3 milhões. Vamos tirar primeiro vamos tirar as informações que são fornecidas no enunciado. Então a distância no mapa é 6 centímetros. A distância real eu não sei qual é, então vamos chamar de x centímetro. Depois a escala é 1 por 3 milhões. Bom, nós sabemos que a escala é dada por distância no mapa sobre a distância real. Vamos substituir aqui, a escala foi fornecido, que é 1 por 3 milhões, então vamos substituir aqui na escala por 1 por 3 milhões é igual à distância no mapa. Qual é a distância no mapa? 6 centímetros, então vamos colocar em cima 6. Depois a distância real que eu quero descobrir vale x centímetro. Bom, se vocês repararem aqui, nós temos uma proporção. Nós já sabemos resolver ou encontrar um valor numa proporção. Basta aplicar a propriedade fundamental da proporção. Qual é a propriedade fundamental da proporção? Diz o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos então, fica 1 vezes x é igual a 3 milhões vezes 6. 1 vezes x é igual a x. Lembrar que 1 é o elemento neutro na multiplicação. Qualquer número multiplicado pelo número 1 é igual a x. Depois nós vamos fazer agora essa multiplicação. Iremos obter que x é igual a 18 milhões de centímetros. Nós podemos reduzir centímetros a quilômetros. Vamos obter que x é igual a 180 km, certo? Então, a distância real entre as duas cidades é de 180 km. Percebidos? Bom, até aqui eu espero que estejam a entender muito bem os conteúdos. Agora vamos para exercícios. Bom, o exercício diz o seguinte: calcula a distância de Praia a Assomada no mapa ao lado, sabendo que a distância real é de 25 km. Já sabem, tem um tempinho para resolver este exercício. Volto daqui a pouco para fazer a sua correção.
Eu espero que vocês tenham feito o exercício da forma correta. Vamos agora à correção. Bom, nós temos aqui a escala. Se repararem, nós temos 5 segmentos diretos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 centímetros corresponde a 10 quilômetros. Vamos reduzir 10 quilômetros a centímetro, que fica 1 milhão de centímetros. Nós podemos dividir por 5, iremos obter 1 por 200 mil centímetros. Então, a nossa escala é 1 por 200 mil. Nós temos que aqui a distância real, quando é dito que a distância real é 25 km, estamos a considerar a distância que é de praia a somada numa linha reta, certo? Então, vamos reduzir 25 km a centímetros, nós obteremos 2 milhões e 500 mil centímetros. A distância no mapa, eu não sei, então nós vamos chamar de x. Nós sabemos que a escala é distância no mapa sobre a distância real. A distância no mapa vale x, a distância real é 2 milhões e 500 mil centímetros. A nossa escala, que é a escala aqui, que é 1 por 200 mil. Se repararem aqui, nós temos uma proporção. Então, já sabem, é multiplicar os extremos, que basta aplicar a propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nós iremos multiplicar 1 vezes 200, nós iremos multiplicar 1 vezes 2 milhões e 500 mil, nós iremos obter 2 milhões e 500 mil. Depois nós iremos multiplicar agora os extremos, que é 200 mil vezes x. Aqui basta aplicar a propriedade inversa da multiplicação, que é divisão, ou seja, nós iremos dividir 2 milhões e 500 mil por 200 mil. O resultado será 12,5 centímetros. Bom, a resposta será: a distância no mapa é de 12,5 centímetros. Certo? Bom, assim terminamos os exercícios de hoje, mas já sabem, terão um exercício ou uns exercícios para ser feito em casa. Diz o seguinte: no mapa, a distância entre duas cidades é de 2 centímetros. Sabendo que a escala do mapa é de 1 por 2 milhões e 500 mil, calcula a distância entre as duas cidades. O segundo exercício, no mapa, a distância entre duas localidades é de 3,5 centímetros. Sabendo que a distância real entre essas localidades é de 56 km, indica a escala do mapa. Bom, nós temos o último exercício, que é o exercício 3, diz o seguinte: um avião tem de comprimento 75 metros. Aqui escala o deves desenhar para que o seu comprimento no desenho seja 7,5 centímetros. Bom, não esqueçam de resolver os exercícios deixados pelo professor. Antes de terminar a aula, temos a síntese de hoje, ou seja, o que é que nós vimos hoje? Vimos que escala cartográfica é a relação matemática entre as dimensões apresentadas no desenho e o objeto real por ele representado. Estas dimensões devem ser sempre tomadas na mesma unidade. Depois nós vimos tipos de escala, vimos escala gráfica, depois escala numérica. Em seguida nós classificamos as escalas quanto escala natural, escala reduzida e escala ampliada. Assim terminamos mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos lecionados hoje. Já sabem, agora é estudar para aprender. Até a próxima aula.